Olá, bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Secretário Estadual de Logística e Transporte, Laurence Casagrande, esteve agora há pouco em Votuporanga para um encontro com o prefeito João Dado e autoridades. CNH vencida terá uma nova utilidade para os motoristas. Clínica de Nutrição e Laboratório de Gastronomia da Unifev vão passar a atender em um novo local. O frio chegou e com ele as comidas de inverno. Os restaurantes e lojas especializadas já se adequaram. E quinta-feira é dia de Lado C com Caju Neto. O tema de hoje, The Coach. É agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O secretário estadual de Logística e Transporte, Laurence Casagrande, esteve agora há pouco em Votuporanga para um encontro com o prefeito João Dado e autoridades. Ele recebeu um ofício com algumas indicações e anunciou o início de obras importantes para Votuporanga e região. O secretário de Logística e Transporte do estado de São Paulo, Laurence Casagrande, foi recepcionado pelo prefeito João Dado, pelo vice Renato Martins, além de secretários e autoridades. Ele veio acompanhado pelo deputado estadual Carlos Pignatari. Entre os assuntos discutidos estão o recapeamento da Estrada do 27, que está com quase 90% das obras concluídas, além da doação de cerca de 9 mil metros quadrados do terreno onde funciona o DR para uso do município. O prefeito João Dado entregou um ofício secretário com algumas reivindicações. A primeira delas, importantíssima, é que nós já estamos com a Estrada do 27, quase 90% feita a obra, e nós ainda não tivemos a aprovação do novo plano de trabalho para que nos ajude na agilização desse processo. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto também importantíssimo é a doação de 9.600 metros quadrados para o município, lá da área da residência do DR. Lá eles têm 20 mil metros quadrados, então seriam retirados 9.600 metros para quê? Para implantar a nossa Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, para implantar a nova sede da Polícia Científica, Polícia Civil Científica, e a nova sede seccional de Polícia Civil. A saída da seccional da Polícia Civil aqui ao lado do AME vai permitir que nós tenhamos a cessão daquele prédio para o município utilizar como o AME cirúrgico e dessa forma atender melhor os 53 municípios na área da assistência à saúde. O terceiro ponto, porque nós pedimos bastante, é com relação a uma alça de acesso de saída da rodovia Euclides da Cunha na altura da confluência com a Péricles Bellini para permitir o acesso àqueles bairros da região noroeste da cidade. O secretário diz que as reivindicações do prefeito serão analisadas e atendidas dentro do possível. Ele também anunciou obras importantes para Votuporanga e região. Início dos projetos e da obra das alças de acesso ali no quilômetro 124, 126 da rodovia Péricles Bellini. E também na mesma rodovia a recuperação de todo o pavimento na extensão compreendida entre Votuporanga e Cardoso, passando por Álvares Florense, um investimento superior a 15 milhões, cuja licitação será publicada no próximo dia 15 e com previsão de início das obras em outubro deste ano. O deputado estadual Carlos Pignatari falou sobre a visita do secretário, que é filho de Votuporanga. É ótimo para a nossa cidade, para a nossa região, porque está trazendo investimento do governo de São Paulo para cá. SP461 vai ser quase 20 milhões de investimento. Na SP310, quase 450 milhões de reais de investimento. Acho que parabéns ao governo de São Paulo e cumprimentar o Laurence, que é um grande amigo e um ótimo secretário de Estado. A transposição da linha férrea também esteve na pauta da reunião. A nossa expectativa é que essas obras possam se iniciar até o final desse ano. Estivemos na NTT Votuporanga em função de já ter feito as desapropriações amigáveis e nós recebemos por doação 4 áreas, das 5 áreas, ainda remanesce uma por ser efetivada, estamos fazendo entendimentos e isso faz com que nós tenhamos todo o processo de nossa responsabilidade praticamente concluído. A linha férrea é uma linha federal com uma concessão federal.
O que a gente apontou para a Prefeitura foi que o governo federal está num momento muito bom para aceitar esse tipo de parceria em função das renovações das concessões, especificamente da concessão com a Rumo, que é a ferrovia que atravessa Votuporanga. Então o Estado tem apoiado essas reivindicações dos municípios para que as renovações federais dos contratos de concessão contemplem a eliminação de todos os conflitos entre esses municípios e a ferrovia. E agora as notícias da região noroeste paulista com Lígia Ruiz. Um policial civil foi atropelado em Santo Antônio do Aracanguá ontem durante uma tentativa de abordagem a um veículo. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava com outros policiais numa estrada vicinal para tentar deter um homem suspeito de tráfico de drogas. O motorista não obedeceu a ordem de parar e teria jogado o carro em cima dos agentes. No veículo foram encontradas porções de maconha e cocaína. Não há informações sobre o estado de saúde do policial. Ladrões tentaram furtar uma agência bancária na madrugada de ontem no centro de Ilha Solteira. De acordo com a polícia, os criminosos entraram no prédio pela janela e tentaram arrombar o cofre, mas não conseguiram. A polícia afirma que os ladrões foram embora sem levar nada. A ação só foi descoberta pelos funcionários quando eles chegaram de manhã para trabalhar e encontraram os móveis desarrumados. A perícia foi até o local e analisou as imagens do circuito de segurança. O caso será investigado. E hoje em Rio Preto, uma agência bancária foi furtada na madrugada. De acordo com a polícia, a empresa do monitoramento da agência registrou toda a ação do assaltante e mandou uma equipe para o local. O ladrão fugiu com um aparelho de televisão antes mesmo da equipe chegar. A polícia investiga o caso e está em busca do suspeito. Por enquanto, ninguém foi preso. E a CNH vencida terá uma nova utilidade para os motoristas. Agora está definido que ela poderá servir como documento de identificação. O CONTRAN informou que a partir de agora a Carteira Nacional de Habilitação poderá ser usada como documento mesmo após o vencimento. O motorista terá que renová-la para manter sua permissão para dirigir, mas a anterior ele poderá usar da mesma forma que o RG, para confirmar seus dados e identidade em cadastros. Segundo o CONTRAN, a validade da habilitação só se refere ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Então, os dados pessoais do motorista continuam válidos. Inaí Rodrigues para o TVU Jornal. Lembrando que a lei permite que a CNH continue em uso durante 30 dias depois do vencimento. Caso desrespeite este prazo, o motorista comete infração gravíssima, levando 7 pontos e multa de quase R$300. E falou de banco, muita gente já começa aí a coçar a cabeça, né? Também não é para menos. Quem tem conta paga uma série de tarifas, mas nem todo mundo conhece os serviços incluídos pelas instituições. E esta falta de conscientização pode fazer com que o consumidor pague mais taxas. Quase todo mundo tem conta em banco, nem que seja poupança. Mas pouca gente conhece as tarifas que paga. Esli descobriu outro dia que gasta quase R$23 por mês só em tarifas. Todo mês já desconta. Não faz ideia do que você pode consumir, quais os serviços que estão aí? Não faço ideia. No caso da Ana Paula, o desconto é maior. São quase R$35 mensais. Além de cobrar essa taxa mensal, ele ainda cobra uma parte a mais se você ultrapassar o que tem no pacote. A Fundação Procon pesquisou as tarifas praticadas por 6 instituições financeiras e o consumidor tem de ficar de olho, porque a diferença pode passar dos 400%. Foram pesquisados Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander. A maior diferença encontrada foi no serviço pagamentos de contas usando a função crédito do cartão. O exemplo, no mês passado, o Banco do Brasil cobrava R$ 4,50 pelo serviço e o Santander R$ 24,50. Bradesco e Caixa tinham valores intermediários. O Safra não tinha o serviço e o Itaú não cobrava tarifa. O Procon também comparou as tarifas de junho com valores de um ano atrás. A maior variação foi para a emissão da segunda via de cartão de crédito na Caixa. O serviço custava em junho
R$ 17,00. No ano passado, R$ 7,50. O Procon alerta que os consumidores precisam ficar atentos e avaliar se realmente precisam dos serviços cobrados. Principalmente verificar se ele pode, por exemplo, consumir, né, o serviço, né, pagar pelo serviço individualmente ou o que extrapolar o serviço essencial. Se ele conseguir trabalhar durante o mês com esses serviços essenciais, ele não paga tarifa. Em nota, a Febraban, que representa os bancos, informou que as instituições financeiras seguem as regras do Banco Central e que cada banco pode determinar os preços dos produtos. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa de móveis contrata operador de máquina seccionadora, marceneiro, operador de desempenadeira, operador de fresadora e operador de furadeira múltipla. Os interessados devem enviar os currículos para o seguinte e-mail: rh@atraente.com.br. Vaga para caixa em loja de sapatos, para ambos os sexos, acima de 18 anos. Não precisa ter experiência. Enviar currículo para arezovotuporanga@terra.com.br. Loja de roupas contrata vendedora com experiência. Interessadas levar o currículo na Rua Amazonas, no número 3742. Supermercado abre vagas de emprego para a nova unidade em Votuporanga. Os interessados devem cadastrar seus currículos pelo site www.unarh.com.br. E a Clínica de Nutrição e o Laboratório de Gastronomia da Unifev vão passar a atender em um novo local, aqui no Campus Centro. Os espaços foram totalmente pensados para atender a população que utiliza esses serviços e principalmente para proporcionar aos universitários um espaço ideal para os estágios. Para onde se olha, tem gente trabalhando, tudo para finalizar mais uma das importantes obras da Unifev, o prédio que vai abrigar a Clínica de Nutrição e o Laboratório de Gastronomia. O espaço será inaugurado no próximo dia 31 de julho, garantindo que os universitários já encontrem aqui um novo local de estágio e que a população também passe a ser atendida nas novas instalações. Nós tínhamos instalado a Clínica Escola de Nutrição e o Laboratório para os cursos de Gastronomia no prédio da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, esquina Capaz Isidoro. E agora estamos finalizando isso, né, já em processo de mudança, a partir de 1º de agosto, esse prédio, esse local onde nós estamos aqui. O projeto, assinado pelo arquiteto e professor Celso Zuanazzi, contemplará salas de aula e reuniões. Na parte superior do prédio será o Laboratório de Gastronomia. Com a necessidade de desocupar o edifício na Rua Minas, que é da Prefeitura, tivemos que adaptar, tá, esses 2 laboratórios de nutrição e gastronomia nesse edifício. Então nós adaptamos, tá, as necessidades desses 2 laboratórios, que ocorreu de uma forma assim, até interessante, que atendeu realmente às necessidades dos laboratórios. Já na parte térrea, alunos de nutrição e pelo menos 100 pessoas por mês passarão por essas salas. Eles são compostos de várias dependências, né, de vários espaços, para atender às necessidades do curso de gastronomia, ok? Que foram fornecidos inclusive pelos coordenadores do curso de nutrição e gastronomia. Tudo pensado para dar ainda mais qualidade aos serviços prestados pela Unifev. Com essa construção, as aulas práticas, tanto do curso de nutrição quanto gastronomia, ocorrerão no Campus Centro mesmo, no local onde eles estão. E o balanço da unidade de coleta de sangue apresentado neste 2º mês de atendimento da nova sede aponta um discreto aumento no número de coletas, se comparado às doações do mês de maio. Nos 30 dias de junho, foram coletadas 245 bolsas de sangue, enquanto no mês anterior foram 172 bolsas. Mas a gente reforça que este número pode ser ainda maior, porque a capacidade da unidade é coletar 40 bolsas a cada dia de doação, o que ocorre às terças e quintas e também no primeiro sábado de cada mês.
E o frio desta época é um convite, né, para comermos e bebermos pratos e bebidas que ajudam a esquentar o nosso corpo. Restaurantes e lojas especializadas em alimentos que se adequam para atender aos consumidores que querem ficar mais aquecidos já estão preparados. Com a queda das temperaturas durante o inverno, sempre bate aquela vontade de comer ou beber algo bem quentinho para aquecer, não é mesmo? Pensando nisso, restaurantes, cafeterias e lojas de doces investem nas chamadas comidas de inverno. Neste restaurante, a maior procura são pelos caldos e, é claro, a tradicional feijoada. Já no que se refere às carnes em molho, a procura maior é pela vaca atolada, que é feita com costela bovina e mandioca, um prato muito saboroso. Nessa época de inverno, né, geralmente o pessoal vem aqui por causa desse fogão de lenha, né? Aqui a gente faz a tradição que o povo gosta, né? Além dos pratos quentes, alguns tipos de verduras e legumes também aumentam o consumo nessa época do ano. Quem mora em Votuporanga sabe que agrião, por exemplo, a gente só encontra durante junho e julho. Então tem que aproveitar essa data para consumir o agrião, que é uma delícia e que é muito difícil encontrar fora dessa época de inverno. Dona Marfisa diz que sempre frequenta restaurantes no inverno e tem como preferência a feijoada. Ajuda a esquentar. Esquenta muito, né? Vixe, uma feijoada, mas é mesmo, feijoada é o melhor prato que eu acho. Nesta cafeteria, a maior procura é pelo pão de queijo, acompanhado do café tradicional ou cappuccino. O pessoal quer esquentar mais, né? Dá mais fome, procura mais de pão de queijo, come mais, é bom. E o movimento também aumenta bastante? Aumenta sim, aumenta uma média de 30%, principalmente café cappuccino. Né? Isso é normas, né? A gente procurar um chocolate, um cafezinho, né? Um chantilly, e é isso. Essa época é própria para esse momento. Só o agasalho não dá conta? Não dá, né? O café já é tradicional para nós, né? Todo dia um cafezinho, mas com esse frio multiplica-se as vontades e acaba tomando mais café até pela manhã. Os doces também são uma boa opção para ajudar a espantar o frio. O principal ingrediente é o chocolate. Basicamente todas as sobremesas de inverno são à base de chocolate e principalmente quentinho, assim, né? Eu acho que se identifica muito com o inverno. E quais são as maiores procuras? Olha, as maiores procuras são o cappuccino, o chocolate mesmo, quente, e o bolo de cenoura. O bolo de cenoura com calda quente, assim, é o carro-chefe da loja. Ajuda a aquecer. Ajuda a aquecer, com certeza. E agora vamos falar de solidariedade, porque neste ano a celebração de Corpus Christi teve um significado ainda mais especial para Álvares Florence. Fiéis da paróquia São João Batista arrecadaram 140 quilos de alimentos, como arroz, macarrão e feijão, para a Santa Casa de Votuporanga. As doações foram entregues durante a missa, que tradicionalmente ocorre neste dia. Os alimentos serão encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de aproximadamente 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes. E no próximo bloco estão abertas as inscrições para a oficina A Contação de Histórias através do barbante, do desenho e dobradura. E tem rodada da Libertadores nos comentários de Josiano Garofolo. E quinta é dia de Lado C com o Caju Neto. A gente volta já. Estão abertas as inscrições para a oficina A Contação de Histórias através do barbante, do desenho e dobradura. A atividade será nos dias 15 e 16 de julho, lá no City. Os participantes terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esta arte com a contadora de histórias, Fernanda Munhão. Informações pelo telefone 3405-9670. Repetindo, 3405-9670. É tudo de graça. Chegou a hora do tempo, né? Vamos ver aí como ficam as temperaturas.
Olá pessoal, quinta-feira ainda fria, né? As temperaturas seguem baixas hoje e o tempo continua seco. O sol aparece hoje na capital entre muitas nuvens, mas não deve chover. As temperaturas ficam entre 10 e 20 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 14 e 24 graus. Aqui em Votuporanga, quase a mesma coisa, sol também com algumas nuvens e não deve chover hoje. Mínima de 13 e a máxima pode alcançar os 26 graus. Chegou a hora do futebol com o Josiano. Muito boa tarde, Josiano. E o assunto não podia ser outro, né? Libertadores. O Santos conseguiu aí um importante resultado e o Palmeiras do Josiano levou um gol aos 46 do segundo tempo. Josiano, não lembrou a Votuporanguense há pouco tempo atrás? Lembrou sim, viu, Luciano? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal, o pessoal em casa aí almoçando e vendo as notícias, e o torcedor do Palmeiras lembrando do jogo de ontem. Luciano, Palmeiras foi ao Equador fazer o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil e viu uma equipe limitada até tecnicamente. No primeiro jogo, o Palmeiras foi mais presente no campo de ataque, apesar de não ter, no primeiro tempo, né, apesar de não ter grande perigo ao goleiro adversário, mas no segundo tempo, acho que até por proposta do técnico Cuca, que mesmo colocando atacantes em campo, queria segurar o resultado de 0-0. E aí veio o castigo no minuto final, praticamente nos minutos finais, 46 do segundo tempo, um chute despretensioso, acabou desviando o jogador defensivo do Palmeiras, enganou Fernando Praz. Palmeiras agora tem esse 1-0, vai ter que, no dia 9 de agosto, apenas o jogo da volta, vai ter que vencer por pelo menos um gol para levar para a penalidade máxima, 2 gols aí para se classificar às quartas de final da Libertadores. Do outro lado, o Santos foi até Curitiba jogar contra o Atlético Paranaense, também primeiro jogo das oitavas, e venceu muito bem, obrigado, 3-2 de virada, e leva aí uma vantagem para o próximo jogo em São Paulo. Os santistas feliz da vida, jogão de bola contra o Furacão, palmeirense um pouquinho apreensivo, viu, Luciano? Ainda teve o drama, né, do Guerra, né, que teve um filho que se afogou, teve que voltar, né, um drama familiar aí, pode ter até afetado, talvez, né, o psicológico. Acredito que um pouco, né, mas afetou bastante mesmo a própria falta do jogador do Guerra, porque o time do Barcelona, pelo que eu percebi uma equipe que é rápida, é correria, faz muita falta, ele bate muito, né, é bem violenta. Mas, Luciano, se tivesse alguém ali como o Guerra para pisar na bola, para fazer o jogo virar, toque de bola, sabe, deixar o pessoal ali que vem afobado no vácuo, Palmeiras poderia ter tido uma sorte melhor. Mas estou confiante para o jogo da volta, a não ser que aconteça uma tragédia mesmo, algo, né, acredito que o Palmeiras avança às quartas de final. E se passar, e o Santos também, teremos Santos e Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Luciano, só para terminar, gostaria de deixar o convite para todo mundo. Hoje estreia o programa Meio de Campo, também de quinta-feira, né? A tradicional é segunda, e hoje tem programa inédito também, meio de semana, comentando esta quarta-feira esportiva. E hoje um dos assuntos também, o atletismo, será destaque logo após o TV O Jornal, segunda edição. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Tchau, tchau. Quinta-feira, você já sabe, é dia de Lado C com Caju Neto. Vai daí, Caju. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma banda formada na Inglaterra no ano de 84, de nome meio que estranho. O primeiro nome da banda é The Soul Dead Coach. Mais tarde os caras mudaram para Dead Coach e finalmente no ano de 85 lançou o primeiro álbum chamado Love com o nome de banda The Coach. I've never ended dreams. I can't see
6 de abril de 1987, a banda muda de estilo, sai daquele rock gótico e vai pro hard rock. Em abril de 1989, a banda lança o 4º álbum deles, com o nome Sonic Temple. Os meus destaques desse álbum ficam aí para Firewoman, Sun King e Eddie. Em 2001, o vocalista Ian Absturri foi convidado para participar da banda tributo ao grupo The Doors. You know, today did start tonight, night divine today. Try to run, try to hide, bring on through to the other side, bring on through to the other side, bring on through to the other side. Esse foi o lado C com o grupo The Cult, banda que teve uma maior parte do seu sucesso nos anos 80, e lançaram aí 9 álbuns. Eu sou o Caju Neto, locutor aqui da Rádio Unifeb FM, e até a semana que vem. Tchau! TV, o Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.